Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Maravilhas de Sião. Classe esta de preparação aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e ficou sobre a minha responsabilidade estar hoje iniciando com os irmãos o estudo já do segundo trimestre do ano de 2025, onde nós vamos estar estudando sobre mordomia cristã. E hoje, especificamente, estaremos juntos estudando a lição de número 1. E eu já quero aqui compartilhar com os irmãos o título desta nossa lição, que é o seguinte: o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. O nosso texto de referência encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4, do verso 1 ao versículo de número 5. E o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. A verdade aplicada da nossa lição diz o seguinte: devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: número 1, saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Segundo, identificar as diferenças entre Caim e o seu irmão Abel. Terceiro, ressaltar o valor da adoração. A introdução da nossa lição, que os irmãos conseguem acompanhar perfeitamente aí pela sua revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: nesta lição abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles ao ofertar e a reação de Deus diante dos ofertantes e suas ofertas. A partir de outros textos bíblicos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. E já no tópico de número 1 da nossa lição, ele já tem aí por título: a queda afetou a verdadeira adoração. E eu quero destacar aqui para a nossa reflexão aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante que nós precisamos entender, logo no início do estudo dessa lição, é que a verdadeira adoração, ela é pura, íntegra, e por esta razão ela não admite nenhum tipo de contaminação por parte do pecado. Nada aquilo que seja carnal, da nossa própria vontade. Diante disso, nós temos que a queda do homem, ela terminou por corromper, por abalar completamente a verdadeira e genuína adoração a Deus, considerando aqui a contaminação da natureza humana pelo pecado, provocado justamente pela desobediência do homem ao seguir exatamente aquilo que Deus o havia determinado. Então, nós vemos aqui que a queda do homem, ela foi sacramentada pela sua atitude em se alimentar, em comer daquele fruto do qual Deus havia determinado que ele não comesse. Entretanto, se nós formos observar além, nós vamos entender que este pecado, esse cair, esta queda do homem, ela teve início, na verdade, antes dele comer daquele fruto. Quando a mulher ali permite que a dúvida, ela coloca em xeque a palavra de Deus, ela coloca em dúvida o amor de Deus, o cuidado de Deus e a verdade da orientação dada por Deus ao homem, quando ele mesmo falou o seguinte, que não era para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a mulher só se permite dar ouvidos ao que a serpente tinha
a dizer, porque em seu coração, em sua mente, ela já havia permitido entrar a dúvida sobre aquilo que Deus havia falado. Então, diante disso, muito antes daquele pecado ser materializado, ele já estava, de certa forma, decidido na mente da mulher, quando ela deliberadamente decide comer daquele fruto e desobedecendo assim a voz de Deus. Interessante que um coração corrompido não tem como produzir uma verdadeira adoração a Deus. Então, logo de início, na parte introdutória dessa nossa lição, o que é importante nós frisarmos aqui? Que a queda deliberadamente afetou, corrompeu, contaminou a verdadeira adoração a Deus. Dito isto, é importante nós agora discorrermos acerca deste tópico de número 1, onde nós vamos falar justamente sobre o nascimento de Caim e Abel. Segundo, a oferta que Deus rejeita. Qual é o tipo, qual é o modelo de adoração, de oferta que o Senhor rejeita? Terceiro, a oferta que agrada a Deus. No subtópico 1.1, ele fala sobre o nascimento de Caim e Abel. E já fica para nossa reflexão aqui em Gênesis capítulo 4, versos 1 e 2, que eu faço questão aqui de ler juntamente com os irmãos, que diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Interessante aqui que nós vemos que e conheceu Adão a Eva. Aí talvez os alunos ali entrem já com aquela dúvida: ué, Adão ainda não conhecia Eva? Esse conhecer aqui que nós vemos citado aqui significa justamente de Adão manter um relacionamento mais íntimo com Eva. Adão se relacionou com Eva, manteve aqui uma relação, sendo mais explícito ainda, manteve uma relação sexual com Eva. E daí ela concebeu, ela deu à luz a Caim, sendo este primogênito de Adão e Eva. É muito interessante nós entendermos ainda aqui que Caim e Abel foram gerados após Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden. Então, nós vemos aqui no nascimento de Caim, sendo este o primeiro homem gerado após a queda, após essa ruptura da intimidade, do relacionamento entre Deus e o homem. Então, neste contexto aqui, nós entendemos que o nascimento de Caim representa uma continuidade do homem, uma continuidade da humanidade, apesar de ter pecado. E interessante que nós vemos ainda que o nome Caim significa adquirir, possuir, significa posse. Então Eva, na verdade aqui, ela diz o seguinte: eu adquiri, eu alcancei do Senhor um homem. Depois de tudo aquilo, depois de saírem do jardim do Éden, então Caim é visto por Eva, é visto por Adão como uma bênção, uma continuidade da humanidade. E além disso ainda, ele é visto também como uma oportunidade de redenção. Então, isto tudo nós vemos aqui quando do nascimento de Caim, mas não para por aí. Nós temos ainda o nascimento de Abel, que é o segundo filho de Adão e Eva, cujo nome significa vapor, significa fôlego, sugerindo aqui a efemeridade da vida humana, ou seja, a brevidade da vida humana, que agora, por conta do cair, por conta da queda, o homem passou a quê? Ter acesso à morte, por conta do pecado. Agora o homem não estaria vivendo eternamente em sua humanidade. Não, ele agora teria o quê? Uma vida efêmera, uma vida
limitada e não mais eterna como era no jardim do Éden antes da sua queda. Então, o nascimento de Abel representa ainda o quê? Esta consequência do pecado, essa consequência da queda, essa consequência da falha do homem diante do relacionamento íntimo que anteriormente ele nutria com o Senhor. Entretanto, nós vemos então aqui mais uma vez o quê? Que Deus não compactua de forma alguma com o pecado. Não existe nenhuma concordância entre uma vida de intimidade, de adoração, entre um relacionamento íntimo com o Senhor e uma vida que busca permanecer na prática do erro, na prática do pecado. Não há. Então nós observamos aqui exatamente isto. Então, o nascimento de Caim e Abel exemplifica uma continuidade, apresenta uma oportunidade de redenção e ainda que exemplifica consequências da queda do homem, como nós citamos aqui essa alusão, essa referência ao nome de Abel, que significa vapor, que significa fôlego, representando o quê? Essa brevidade da vida humana. No tópico de número 1.2, nós já vamos ver sobre o quê? Sobre a oferta que Deus rejeita. E eu quero deixar para a nossa meditação em Gênesis 4, verso 5, que diz o seguinte: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, ou seja, o semblante dele caiu, se entristeceu, ou melhor dizendo, se enraiveceu, seria o mais correto a se dizer aqui. Então, numa busca de se reaproximar do Senhor, de retornar a ter uma intimidade maior com o Senhor, nós vemos aqui o homem buscando oferecer sacrifícios a Deus. Nós não vamos ver aqui uma referência bíblica explícita de Deus orientando, neste contexto aqui, neste momento, Deus orientando o homem a prestar sacrifício animal. Não, nós não vemos aqui neste contexto. É importante frisar isso ainda. Então, nós estamos vendo aqui o homem buscando reaproximar-se do Senhor. Amém? Interessante que neste contexto aqui é que nós observamos a oferta de Caim e a oferta do seu irmão Abel. Neste tópico especificamente, nós vemos acerca da oferta que Deus rejeita, fazendo um apontamento aqui da oferta feita por Caim, que foi esta a oferta que Deus recusou. E é interessante a gente frisar aqui no estudo dessa lição, destacar aos nossos alunos quais foram as características que desagradaram a Deus nesta oferta, a oferta de Caim. E foram a seguinte: número 1, falta de fé. Caim prestou uma oferta, ofereceu uma oferta ao Senhor, não por uma questão de fé, mas estando mais firmado aqui numa questão de religiosidade. Era algo que ele teria de fazer, ele tinha esse compromisso, ele tinha que fazer. Então, diante disso aqui, ele se prestou a prestar este culto, essa oferta ao Senhor. Segundo, falta de sinceridade, porque não havia nele prazer em fazer. Não havia uma sinceridade em Caim em estar prestando, oferecendo ao Senhor aquele sacrifício, mas apenas o que nós temos como dizer aqui, como uma obrigação ritualística, vamos dizer assim. Terceiro, houve uma falta de obediência. A Bíblia vai nos dizer que Caim ofereceu produtos da terra, de colheita, e não um sacrifício animal, como era o usual, considerando que o sacrifício de uma vida por expiação dos pecados, buscando perdão dos erros, ou seja, sacrificando uma vida, oferecendo uma vida animal pelo perdão dos erros cometidos. Isso aqui era um sinal de arrependimento, era um sinal de conversão, de ciência do pecado, consciência de que havia errado.
e arrependimento diante do Senhor. Então Caim não faz isso. Ele oferece o quê? Frutos da terra. E aqui vai mais além. Ele não seleciona os melhores frutos. Ele seleciona algo de qualquer maneira. Ele pega aquilo que ele acha melhor dentro do que ele acha mais cômodo diante do que ele quer fazer. Isso representa o quê? Uma motivação egoísta por parte de Caim. É interessante aqui a gente falar mais uma coisa. A adoração, ela tem vistas o quê? Justamente a quem vai ser adorado. Então, ela deve ser 100%, integralmente, do agrado de Deus e não de quem está prestando a adoração. Aqui nós vemos o egoísmo de Caim, no ato onde ele simplesmente oferece não aquilo que Deus se agradaria, mas aquilo que ele achava melhor oferecer. E isso já chama a nossa atenção para os dias atuais, onde muitos irmãos, muitas pessoas querem adorar ao Senhor, não de acordo com o que Deus estabelece nos princípios da sua palavra, mas seguindo as suas vontades, as suas opiniões, aquilo que eles acham melhor em fazer. O culto é prestado a Deus. Então, o que tem que prevalecer ali é aquilo que vai agradar ao Senhor e não ao que vai satisfazer ao meu ego, as minhas vontades e aquilo que nós achamos melhor fazer. Então aqui, só essa observação já é suficiente para que os irmãos consigam discorrer sobre tudo que envolve essa oferta que Deus rejeita. Essa oferta que não é de coração, essa oferta que não é sincera, essa oferta que não é verdadeira, essa oferta que não reflete a humildade diante do Senhor, mas mostra um egoísmo de quem está prestando aquela adoração, buscando benefícios para si mesmo e não buscando agradar ao Senhor. Amém? Em contraponto a isso, nós vemos a oferta que agrada a Deus. E eu quero destacar aqui em Gênesis capítulo 4, verso 4, que é justamente a oferta de Abel. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, a oferta de Abel é o contraponto da oferta de Caim. Enquanto a oferta de Caim não era motivada pela fé, a oferta de Abel era motivada pela fé. Ela seguia exatamente aquele modelo de sacrifício conforme agradaria ao Senhor. Abel oferece uma vida animal em sacrifício, buscando o quê? Perdão, em arrependimento pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, nós vemos aqui a obediência de Abel diante do sacrifício que ele apresenta ao Senhor. Então, não tem adoração verdadeira onde tem desobediência aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Se tem desobediência, se tem desorganização, se tem inverdade, ali não pode ter uma perfeita adoração ao Senhor. Então a oferta de Abel, ela foi de fé. Ele ofereceu o melhor do seu rebanho. Ele simplesmente não ofereceu um sacrifício animal, não foi qualquer sacrifício. Ele separou o que havia de melhor para oferecer ao Senhor. Segundo, havia sinceridade na adoração de Abel. Ele não foi prestar um culto, prestar uma adoração, ele não foi ofertar ao Senhor simplesmente por algo ritualístico. Não, havia no coração dele o desejo em adorar ao Senhor. Isso aqui é algo que é muito importante. Fala sobre a sinceridade, a integridade da adoração ao Senhor. Então, havia uma vontade genuína nele em adorar ao Senhor. Então, é muito interessante aqui que nós vemos, Abel não ofereceu aquilo que lhe seria mais cômodo oferecer. Não. Ele não ofereceu aquilo que não lhe acarretaria nenhum tipo de sacrifício. Não. Ele ofereceu a Deus o que havia de melhor para oferecer ao Senhor.
Vale ainda destacar aos irmãos que a adoração de Abel não teve início lá no altar enquanto ele estava imolando aquele animal. A adoração de Abel começou muito antes, no momento de quando ele começa a preparar aquela adoração ao Senhor. No momento que ele vai escolher o melhor animal, ali ele já estava adorando ao Senhor. O que significa isso? Significa dizer que se nós, um exemplo, formos nos colocar a louvar a Deus com o hino, a adoração não acontece somente lá na frente, quando nós estivermos com o microfone para louvar a Deus. Não, começa muito antes disso, quando nós nos colocamos a escolher qual hino que nós vamos louvar, quando nós vamos ensaiar esse hino, toda aquela preparação para louvar, passando, claro, pelo momento em que nós estivermos louvando no culto, e a adoração não termina, ela continua também depois do louvor. Nós vemos o quê? Que a adoração não se limita ao ato em si, apenas naquele momento, a um momento, mas ela deve consumir toda a nossa vida, tudo que somos, todo o nosso ser deve ser útil, deve ser utilizado, deve ser apresentado em sacrifício genuíno, em adoração ao nosso Senhor. E assim foi feita a adoração de Abel. Este é o modelo de oferta que agrada ao Senhor. É uma oferta íntegra, é uma oferta inteira, por completo, sem reservas, oferecendo tudo que temos. Não se limita a algo material, vai muito além. Envolve a motivação pela qual nós estamos adorando ao Senhor. Diante disso, nós já concluímos o tópico 1 da nossa lição, onde nós aprendemos que, indignado com a decisão de Deus, Caim traiçoeiramente matou Abel, seu irmão. Interessante vermos o quê? Caim, insatisfeito pelo fato de que o Senhor recebeu a oferta do seu irmão e não a dele, ele externa toda a sua inveja, tudo aquilo que já estava dentro dele. Porque tudo isso que ele faz, toda essa maldade que Caim pratica com seu irmão, já era algo que já estava em seu coração, e por esta razão a sua oferta, a sua adoração, não foi recebida pelo Senhor. Porque não havia uma motivação sincera. É importante aqui destacarmos mais uma situação. Vemos aqui duas advertências. Uma, acerca da importância de que nós tenhamos a motivação correta quando formos adorar ao Senhor. Devemos adorá-lo não apenas como um ato religioso, mas sim motivado com o verdadeiro desejo em adorar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos, oferecendo a Ele em reconhecimento, em agradecimento pela sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Segundo, esta mensagem, essa história sobre Caim e Abel nos serve sobre um alerta para que nós, como verdadeiros adoradores, estejamos atentos aos perigos que envolvem a quê? A falsos adoradores que podem, movidos por inveja, tentar matar, atacar, abalar a nossa fé e impedir que nós venhamos a continuar adorando ao Senhor. Verdade seja dita, por conta da inveja de Caim, Abel foi morto. Então, Abel não adoraria mais, porque ele foi morto por conta da inveja de Caim. Irmãos, coisa terrível é aquele que não quer adorar ao Senhor em espírito e em verdade, não quer verdadeiramente fazer a obra de Deus, não quer adorar a Deus com sinceridade e não satisfeito, ainda fica com raiva e tem inveja daqueles que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade, aqueles que estão verdadeiramente se dedicando à obra do Senhor e se colocam a querer matar, atrapalhar aqueles que estão prestando um culto, um serviço genuíno e sincero na obra do Senhor. Isso tudo envolve a história de Caim e Abel. Eu estou aqui apenas abrindo mais um leque aos irmãos, para que os irmãos consigam desdobrar esse assunto, essa lição tão maravilhosa aos nossos alunos. Bom, e aí entramos ao tópico de número 2 da nossa lição. 2 irmãos, 2 ofertas distintas. Fica para nossa reflexão esta colocação que eu achei muito interessante
interessante, que diz o seguinte: a diferença entre as ofertas não estava na matéria, mas na motivação. Abel ofertou com fé, Caim com orgulho. Foi exatamente o que nós já observamos no tópico de número 1. Dois irmãos, mesma origem, mesma criação, mas oferecendo ofertas completamente diferentes ao Senhor. A maneira certa de adorar é aquela que agrada a Deus e não aquela que atende aos nossos objetivos, aos nossos desejos e às nossas vontades. É esse o contraponto que nós observamos aqui entre as ofertas oferecidas por Caim e do seu irmão Abel. Interessante que a atitude do coração de Caim é a raiz para a rejeição da sua oferta por parte do Senhor. Então, não está limitada ao material, à matéria em si. Não. Claro, obviamente envolve isso também, porque a partir do momento que não havia uma sinceridade, um real desejo dele em adorar verdadeiramente ao Senhor, ele ofereceu algo que não agradaria ao Senhor. Isso é fato. Entretanto, além disso, a motivação de Caim também não era verdadeira, também não era sincera. Diante disso aqui, nós vemos exatamente o oposto da oferta oferecida por Abel. Então, irmãos, nós temos situações aqui muito distintas. E diante disso, nós vamos discorrer nesse segundo tópico da nossa lição, onde nós vamos falar sobre a perfeita adoração ao Senhor. Segundo, o caminho da adoração. Existe uma forma correta, existe um caminho para que nós consigamos adorar verdadeiramente ao Senhor. E a pureza da adoração. Subtópico 2.1 fala justamente sobre a perfeita adoração ao Senhor. E fica para a nossa reflexão em João capítulo 4, verso 24, que diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui que a verdadeira adoração ao Senhor fala de um ato espiritual. Ela tem a sua essência no nosso espírito, ou seja, naquilo que há de divino em nós, aquilo que Deus colocou em nossos corações, na essência de Deus que está habitando em nós. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a essência da nossa adoração não é motivada por nada de material, por nada de físico, por nada de carnal. Então quando eu vejo, infelizmente hoje, alguns irmãos tentando fundir, tentando mesclar a adoração ao Senhor com coisas deste mundo aqui, trazendo coisas mundanas para tentar misturar na adoração ao Senhor, isto não tem base bíblica. Nós vemos o quê? Isso não se refere a uma perfeita adoração ao Senhor, porque a adoração a Deus, ela é genuinamente espiritual. Ela tem origem no nosso espírito, é algo espiritual. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo o quê? Que somos filhos do Senhor. E a adoração tem a ver com essa conexão entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Então, é importante frisar exatamente isso. Então, esta é a perfeita adoração ao Senhor, fundamentada na fé, fundamentada na sinceridade, fundamentada na verdade, na reverência, na obediência aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não existe adoração onde existe desobediência. Não existe adoração onde existe pecado, onde existe desorganização, onde existe desrespeito aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é, o nosso Deus é
a verdade sobre todas as coisas. Ele é a absoluta verdade. Então, não há como adorar a Deus com mentira. Não há como adorar a Deus com teatralidade, fingindo ser algo que não é, estando forjando algo, fantasiando algo para tentar impulsionar, motivar uma falsa espiritualidade no meio da igreja. Isso não tem nada a ver com adoração. A adoração, ela é verdadeira. A adoração, ela é espiritual. A adoração, ela é genuína, ela é íntegra. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Ela envolve tudo aquilo que nós somos. Nós temos que adorar o Senhor com tudo que somos. Subtópico 2.2, o caminho da adoração. Fica para a nossa reflexão aos Romanos 12, verso 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vemos aqui o quê? Que o mundo espiritual, ele é infinitamente mais organizado que o mundo material. Então, se no mundo material, para que nós consigamos apresentar algo, é necessário que tenhamos organização, é necessário que tenhamos planejamento, o que nos faria pensar que a adoração a Deus, que deve ser algo espiritual, também não iria requerer de nós planejamento, organização, ética, obediência? Isso tudo envolve a verdadeira adoração ao Senhor. E aqui eu estou falando sobre o quê? Sobre o caminho para a verdadeira adoração. Não há como prestar uma adoração genuína ao Senhor onde tem desorganização, onde tem desobediência, onde tem desordem. Não. É importante nós compreendermos isso aqui. A adoração ao Senhor segue os padrões, os princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Não é adorar como eu acho que tenho que fazer, é adorar como Deus estabelece que nós o adoremos. Não é agir na obra de Deus como eu acho que eu tenho que fazer, é agir de acordo com aquilo que Deus estabelece segundo a sua poderosa vontade. Então, o caminho da adoração é o caminho da obediência aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Subtópico 2.3, a pureza da adoração. Fica para a nossa reflexão em 1 Samuel 16, verso 7. 1 Samuel 16, versículo 7, que diz o seguinte: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Interessante, aqui nós vemos mais uma alusão à sinceridade que vai no coração no ato da adoração. O que nos motiva a adorar? O que nos motiva a cultuar a Deus? O que nos motiva a estar trabalhando na obra de Deus? O que nos motiva a estar nesse exato momento estudando essa lição? Deus está olhando isso. Então, dentro desse contexto aqui, nós estamos vendo sobre o quê? Sobre a pureza, sobre a sinceridade da adoração ao Senhor. A adoração tem que refletir exatamente o que vai no meu coração. Tem que haver sinceridade. Eu tenho que adorar da maneira certa, pelos motivos também certos. Ali, talvez, ainda que Caim tivesse oferecido um sacrifício animal, que seria o que dentro da conotação, dentro do contexto que nós estamos estudando, seria o ideal, ainda assim a oferta dele seria rejeitada, porque a motivação dele estava errada. As suas motivações não eram sinceras, as suas motivações não eram puras, trazendo para os nossos dias também. Isso significa dizer que nós temos que fazer a coisa certa pelas razões certas. Temos que fazer aquilo que é certo pelo motivo certo. Temos que adorar a Deus segundo aquilo que Ele estabelece na sua palavra, tendo em nosso coração o impulso, a motivação correta, adequada para adorar ao Senhor. Pergunto mais uma vez: o que tem te motivado a cultuar a Deus? O que tem te motivado a trabalhar na obra do Senhor?
É uma questão para a gente levantar com os nossos alunos no estudo dessa lição. E aí nós concluímos o segundo tópico, que diz o seguinte: a história de Caim e Abel nos mostra que o Senhor é zeloso quanto à adoração que lhe prestamos. Não é de qualquer maneira que ele vai aceitar. Ele vai aceitar a adoração segundo aquilo que ele estabeleceu, da maneira como ele quer ser adorado. E pela motivação correta, havendo sinceridade no nosso coração em adorá-lo em espírito e em verdade. E aí nós entramos no último tópico da nossa lição, que fala justamente sobre a oferta agradável a Deus. E fica para a nossa reflexão em Gênesis 4, verso 4, que diz o seguinte: e Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus se agradou da oferta de Abel por todo o contexto que ela representava. Toda a sua motivação, todo o seu zelo, toda a forma com que ele, com carinho, preparou aquela adoração ao Senhor. Esta é a oferta que agrada ao Senhor. Caim ofereceu frutos da terra, porém Abel ofereceu uma vida, e não qualquer uma. Ele separou um sacrifício especial para Deus. Ele separou um primogênito para oferecer ao Senhor. Ele separou um primogênito do seu rebanho para oferecer ao Senhor. Não ofereceu sobras, não ofereceu aquilo que estava sobrando, não ofereceu aquilo que ele não queria mais. Então, irmãos, quando nós falamos em uma oferta agradável a Deus, falamos em oferecer aquilo que nós temos de melhor. O melhor do meu tempo eu ofereço ao Senhor. O melhor da minha voz eu ofereço ao Senhor. O melhor daquilo que eu estou estudando aqui, eu quero oferecer na obra do Senhor, buscando ser útil aos nossos irmãos. Isto tudo envolve uma oferta agradável ao Senhor. Então, quando nós falamos em adorar a Deus, quando nós falamos em prestar culto ao Senhor, quando nós falamos em ofertar ao Senhor, é sempre oferecer o que nós temos de melhor. Então, não se limita ao valor material, simplesmente, não é isso. Então, vamos nos lembrar aqui da oferta oferecida pela viúva. Ela deu a maior oferta, mas não era em maior valor. Então, era o quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. E ela deu de coração, ela deu pelo desejo de adorar. Então, isto está no contexto da oferta que agrada ao Senhor. Então, irmãos, só dentro desse contexto aqui, há como a gente falar por várias horas sobre o que vem a ser uma oferta agradável ao Senhor. E diante disso, nós vamos rapidamente aqui discorrer neste terceiro tópico, onde nós vamos falar de Abel sendo um adorador por excelência. Segundo, Abel, um homem de fé. E terceiro, o altar da adoração estava em Abel. Aqui eu já vou logo para o nosso subtópico 3.1, que diz o seguinte: Abel, um adorador por excelência. Fica para a nossa meditação 1 João 3, verso 12, que diz o seguinte: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então nós vemos aqui que Abel é visto como um homem justo, um homem íntegro. O que é ser íntegro? É ser inteiro, é ser por dentro o que é por fora. A oferta oferecida por Abel refletia a sinceridade do seu coração. Tudo que ele fez antes, toda aquela preparação, tudo aquilo refletiu o cuidado, o zelo de Abel pela obra de Deus, a vontade dele em agradar a Deus. Isso tudo, irmãos, reflete a essência, a excelência de uma verdadeira adoração ao Senhor. Então, é o quê? Oferecer o que há de melhor, oferecer o que é certo segundo os princípios da palavra de Deus, pelas motivações também certas. Segundo, Abel, um homem de fé. Fica para a nossa reflexão aqui, Hebreus 11:4, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Interessante nós vemos aqui
Justamente o quê? Justamente que Abel não adorava pelo que o Senhor poderia lhe oferecer. Ele adorava ao Senhor pelo que ele é, pela sua essência. Então ele aqui externou a sua gratidão a Deus. É o que nós vemos aqui. Abel seguia justamente as bases do ensinamento recebido de seus pais, Adão e Eva, onde, apesar deles saírem do jardim do Éden, eles reconheciam a total dependência de Deus. Eles sentiam falta de conversar com Deus, sentiam falta de ter um relacionamento com o Senhor. Isso tudo envolvia o caráter, a fé de Abel, no desejo dele em quê? Em servir ao Senhor, em agradar a Deus, confiando que em Deus estava a resposta, a segurança, tudo aquilo que ele necessitava. Então, ele, no ato dele oferecer algo ao Senhor, aquilo era nada diante de tudo que Deus estava fazendo por ele. O que envolve isso? Envolve gratidão. A adoração, a essência de uma verdadeira adoração envolve o quê? Ser grato ao Senhor. Quem não sabe ser agradecido, dificilmente vai conseguir adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui exatamente isso. É em Deus que a nossa fé deve estar firmada. E por isso nós o adoramos em espírito e em verdade. Não temos que ver para crer. Nós cremos e por isso vemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí chegamos no último subtópico da nossa lição. O altar da adoração estava em Abel. E eu quero destacar essa frase aqui muito relevante, essa colocação muito relevante, que diz o seguinte: a verdadeira adoração não começa no sacrifício, mas no coração do adorador. Abel compreendeu isso e Caim não. Aqui a gente consegue reduzir, resumir completamente esse subtópico. Então, o altar da adoração estava em Abel. A verdadeira adoração não começa ali no ato daquele sacrifício animal. Não, mas no coração dele. Em todo o seu comportamento, desde o momento que ele se colocou a preparar aquela adoração ao Senhor, até o seu momento final. Então, ele apresentou a sua vida em sacrifício real ao Senhor. E aí, eu repito as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não adoremos pela emoção, mas fundamentados na razão, fundamentados nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. A essência da verdadeira adoração está onde? Em obedecer os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho que tem que ser feito, é aquilo que Deus diz, da maneira que Ele diz que deve ser feito. Então, diante do que nós falamos aqui, nós conseguimos concluir esta lição e aprendemos que o verdadeiro adorador oferece o seu melhor no altar do Senhor. Não apenas ali no altar, mas em tudo aquilo que envolve o contexto relacionado à adoração que ele deseja prestar e oferecer ao Senhor. E aí, com isso, nós concluímos os objetivos da nossa lição, que foram saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Segundo, identificamos as diferenças entre Caim e Abel e ressaltamos o valor da verdadeira e genuína adoração ao Senhor. Podemos seguramente concluir esta lição e os irmãos podem acompanhar facilmente aí pela nossa revista EBD, Betel Dominical, que diz o seguinte: Deus encontrou em Abel a genuína fé de um adorador, que, assim como Abel, possamos ofertar nossa adoração sincera a Deus, para que o mundo veja a graça de Cristo derramada sobre a nossa vida. E a nossa lição já termina por aqui. A nossa próxima lição tem por título A Proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Nós vamos estudar isso na próxima lição. Que Deus vos abençoe. Eu quero agradecer aos irmãos e vale lembrar
ainda que esta lição possui 3 palavras-chave, que hoje eu resumi para colocar e dizer aos irmãos todas elas nesse finalzinho aqui da nossa lição. São essas as seguintes palavras: adoração, integridade e fé. Que Deus abençoe a sua vida, e o nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe poderosamente e fiquem na paz do Senhor.